Hoje vamos falar de problemas, portanto, sem mais demora, para não criarmos mais problemas, venham daí, venham comigo. Vou vestir o casaco e vamos falar de problemas. A vida é feita de problemas e soluções. Há quem diga que se nós não tivéssemos problemas, francamente, parte da nossa vida perdia algum do sentido. Até mesmo todo o sentido, porque viver sem estar sempre a resolver problemas é um problema em si. Então, vamos nos focar com problema. Problema, eu preciso de estar constantemente a transportar bicicletas, pessoas e equipamento. Eu podia incluir as bicicletas no equipamento, mas aqui a bicicleta é um equipamento à parte. Solução, até agora a solução tem sido sempre esta colossal coisa, que já foi escolhida propositadamente por ser abismalmente colossal dentro daquilo que é os carros disponíveis para transportar bicicletas. Isto tem uma mala que, eu neste momento estou dentro dela, e ela tem 1,20 m de comprimento, assim, de largura, ok? E eu consigo meter aqui 8 pessoas, 8 bicicletas, tendas, rolos e sacos, e vamos por aí fora. E porquê 8 pessoas se a carrinha é de 9 lugares? Exatamente, é que este lugar aqui, o 9º lugar, fica com as malas, porque não dá para tudo, e mesmo assim, isto vai cheio, até ao teto. Então agora que nós temos o problema, falta a solução. E eu estou literalmente em cima daquela que poderá ser a solução, ou uma das soluções. Reparem, muitas equipas andam com atrelados. Aliás, muita gente anda com atrelados, com pequenos atrelados. Mas existe um pequeno problema na legislação, é que a maior parte dos atrelados não estão homologados. E isso representa um problema. Eu, dentro daquilo que andei a pesquisar e a conseguir compreender, eu arranjei estes dois atrelados porque estão os dois homologados, estão os dois perfeitamente legalizados. Porquê? Porque têm chapa de homologação. Deixem tentar mostrar-vos aqui uma e aqui outra, vê-se mal. E com uma chapa de homologação nós conseguimos fazer um seguro. Porquê é que é importante ter um seguro? Oh, meus amigos, porque vocês imaginem que vão a qualquer lado e o reboque, sei lá, raspa num carro a dar uma curva, ou pior ainda, o reboque solta-se e mata alguém. Epá, eu sei que é a pior situação possível, mas temos que pensar em tudo. Não estando homologado, vocês não conseguem fazer seguro. E então, vocês estão com um problema do caraças. Também se as autoridades vos mandarem parar e vocês não tiverem nem seguro, nem homologação do dito, vocês estão completamente entalados. Ora bem, neste caso, isto são reboques até 300 kg que não requerem matrícula própria. Há aqui também uma outra coisa, é que reboques até 300 kg circulam com a matrícula do próprio carro. Neste caso aqui, do Projeto Pedal Móvel. Acima disso, e até 750 kg, já tem que ter matrícula própria e documentos. Matrícula própria do atrelado e estar registado, com um livretezinho, essa coisa toda. A partir daí, já precisas de uma carta especial ou de um averbamento na carta para poder rebocar aquela coisa. E depois também é preciso ver se a própria viatura que tu conduzes pode rebocar até que peso, que isso também são outros 500. E eu tenho estes dois reboques, um deles vai ser transformado. Vou tentar passar-vos o processo. Não vai ser hoje, de certeza absoluta, mas vou tentar com que vocês acompanhem o processo, que eu vou tentar fazer alterações para acomodar aquilo que é as minhas necessidades, ou seja, isto vai ser a resolução do problema. E hoje estou aqui para tirar umas medidas para tentar desenhar o plano. O plano, no fundo, é simples. Vai ter que levar 9 bicicletas, um gerador, 2 tendas de 3 por 6 metros e depois uns banquitos, as cadeiras que nós utilizamos, as mesas, mais uma tralheta ou outro. Mas basicamente um destes dois atrelados vai ser responsável por transportar 9 bicicletas, um gerador e 2. Eu não sei se estou à altura da tarefa, mas vamos lá ver. Porque depois também existem aqui outras complicações, que é, eu podia fazer como a maior parte das pessoas fazem. Há aqui duas formas simples de fazer isto, que é, ponto número 1,
comprava suportes para bicicleta e espetava aqui com suportes a torto e direito. Qual é o problema? A extensão que isso iria exigir, porque, reparem, cada bicicleta tem guiadores de 720 a 740 de largura, e então, ao metermos os suportes simples, como por exemplo os da Tula ou outra marca qualquer, se nós multiplicarmos 720 ou 740 por 5, isto ficando eles lado a lado, ora deixa-me cá ver, isto dava 3,70 m de comprimento de um dos lados, isto que partiríamos do princípio que umas bicicletas ficavam viradas para um lado, outras ficavam viradas para o outro. Mas eu quero usar um outro sistema, que também não é o sistema de tiramos a roda da frente e prendemos, porque depois voltamos a ter. E o resto? E as rodas? O que é que eu faço às rodas? Sempre aquela trabalheira do tira roda, mete roda, e onde é que vão meter as rodas? E se viemos de uma prova com muita lama, todas borradas, para onde é que vão as rodas? Para dentro da carrinha, todas borradas também? Não, eu não quero isso. Eu quero um sistema que me permita levar as 9 bicicletas sem ter que remover nenhuma peça e a poupar o máximo de espaço. A única diferença entre um e outro é na altura de caixa, a altura de caixa, que um tem 30 cm, outro tem 45 cm. Ora bem, o grande problema passa por aqui, é que as tendas não cabem aqui, portanto vamos ter que alterar significativamente isto, tentando nunca ultrapassar aquele que é o peso depois do dito. Basicamente está aqui tudo enfiado, que tem que ir para o outro lado, e o outro lado vai ter que ter todos os requisitos para levar este material, é verdade. Portanto, vou só tirar a medida exata às tendas do gerador para perceber como é que eu vou ter que desenhar o interior do outro lado. O outro lado tinha inicialmente que responder muitas questões, além da questão mais prática do material que tinha que transportar. Havia também a questão da carta, de eu não ter carta para transportar atrelados superiores a 750 kg, e também não estou disposto a tirá-la neste momento. Há a questão do limite de transporte também da carrinha. A carrinha já é comprida por si, difícil de manobrar em algumas situações, e portanto tinha que ser uma coisa prática, ágil e sobretudo barata. Este é um tipo de atrelado que vocês encontram com muita frequência nas redes sociais. É um atrelado que se utilizava antigamente, nos anos 70, nos anos 80. São atrelados que continham tendas dentro e que vocês encontram com alguma facilidade a 400 até 500 euros em bom estado, já sem as ditas tendas, e são utilizados para transportar carga. Um destes atrelados já não tem nada e o outro também não tem nada. E portanto são vazios que eu consegui arranjar. A ideia de arranjar os dois era aproveitar aquele que tivesse a melhor estrutura e tirar peças de um para o outro. O primeiro entrave que eu encontrei foi os pneus. São medidas Jante 10 que já não se fabricam e que ainda consegues arranjar os pneus, mas cada pneuzinho daqueles custa a módica quantia de 80 paus. Foi logo o primeiro entrave, 80 paus por um pneu. Sendo que nós, quando temos um atrelado, temos que ter sempre pelo menos 3 pneus. Porquê? Porque os atrelados também furam um pneu. É chato, mas furam. E nós temos que contar com isso para não irmos daqui até a Leiria ou daqui até ao Algarve e ficarmos lá com o atrelado furado. Ora bem, tendo o atrelado um comprimento total de 3 metros já com lança, se eu optasse pela situação de pôr suportes de bicicletas tradicionais, aqueles que se utilizam no topo dos carros, lado a lado, significava que eu ficava com mais de 3,5 metros de extensão, ou seja, eu tinha que centrar aquilo e ainda assim as bicicletas da frente iam ficar quase encostadas à carrinha, o que ia criar aqui bastantes problemas, porque ao virar, essas bicicletas iam entrar em conflito com a carrinha. E portanto, eu tive que pensar numa solução onde as bicicletas não fiquem com o guiador assim, mas fiquem com o guiador em espinha, e eu acredito que nós assim consigamos poupar algum espaço. Eu vou tentar exemplificar. Basicamente é isto. Se vocês repararem, poupa-se muito mais espaço do que, por exemplo, reparem na diferença. Reparem na diferença se elas ficassem lado a lado com o guiador direito. É certo que aqui no meio ficaria outra bicicleta virada para lá, ainda assim temos muita diferença.
muito significativo. Pelas minhas contas, nesta versão eu poupo quase 1 metro de comprimento total para o suporte das 9 bicicletas, mesmo contra a versão do guiador contra guiador com bicicletas opostas, porque de um lado teriam sempre que ficar 5 bicicletas, o que dá, contas arredondadas para guiadores de 74 cm, dá aproximadamente 3,5 metros, mais centímetro menos centímetro, enquanto que assim, se eu fizer intervalos de 35 cm entre cada roda, que é o que me permite fazer aqui, isto fica em 2,80 m, mais coisa, menos coisa. As 9 bicicletas todas encaixadas da mesma forma. No fundo, eu não estou a inventar aqui nada de novo, porque o pessoal, por exemplo, do Enduro e do Trail nos Estados Unidos, é assim que colocam as bicicletas, e chegam a ter 8 bicicletas na traseira de uma carrinha larga. Obviamente que os carros deles são um pouco mais largos, mas chegam a ter 8 bicicletas à medida regular dentro dos retrovisores. Portanto, mas no fundo é assim, gente boa, se houver ideias desse lado, se houver sugestões, se houver mais conhecimento sobre as questões legais dos atrelados, e se quiserem partilhar comigo e partilharem aqui com a comunidade, pá, eu agradeço muito e de certeza que vai haver muita gente que vai agradecer também. Portanto, sigam o projeto, porque eu vou tentar documentar o máximo possível o projeto para vos mostrar como é que eu fiz. E eu volto no próximo. Eu por hoje fui. Mas fazer mais ou menos isto. Os meus gatafunhos a tentar fazer as minhas contas e as minhas coisas. Está aqui tudo.